Alô, torcedor do Inter, aquele abraço. Pena que não deu, hein, pessoal? Até 51 do segundo tempo, o Inter forçando pra cima do Corinthians para fazer o gol da vitória, fazer o gol do título. Até chegou ao gol com o Edenilson, que estava em posição irregular. Gol anulado, o Inter ficou com o vice-campeonato, 71 pontos para o Flamengo, 70 para o Inter. Paulinho, esse jogo aqui contra o Atlético Paranaense? Sim, onde tudo começou. Bola versus arbitragem. Então, roda, 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 roda a vinheta. Na tela para você, torcedor do Inter, a classificação das últimas 5 rodadas do Brasileiro. Como assim 5 rodadas, Paulinho? Foi onde tudo aconteceu, onde o Inter acabou perdendo o Campeonato Brasileiro. Talvez por falta de bola? Ou por causa da arbitragem? Vou analisar a partir de agora aqui no plantão do Paulinho. Para ter uma ideia, nessas últimas 5 rodadas contra Atlético Paranaense em Curitiba, Sport Recife no Beira-Rio, Vasco da Gama em São Januário, Flamengo no Maracanã e Corinthians no Beira-Rio, últimos 5 jogos, o Inter somou apenas 5 pontos. A média de 1 ponto por partida. 33% de aproveitamento nas últimas 5 rodadas do Inter. Uma vitória. Cadê o Inter aqui? Uma vitória contra o Vasco da Gama. 2 empates contra Atlético Paranaense e também o Corinthians. E 2 derrotas do Internacional. Derrotas que aconteceram para o Sport em casa, para o Flamengo no Maracanã. Para ter uma ideia, nessas últimas 5 rodadas o Flamengo fez, olha aqui, o Flamengo 5 pontos a mais. O Inter terminou o campeonato com 1 ponto à frente do Inter. Como tirou 5 pontos nas últimas 5 rodadas, então o Flamengo tirou aqui, portanto, ultrapassou o Inter em 1 ponto, estava 4 pontos atrás, 4 pontos atrás, aqui, 4 atrás, fez 5 a mais, ficou 1 pontinho à frente do Internacional ao final do Campeonato Brasileiro. Outra questão importante, eu vou trocar a tela, mostrar os lances polêmicos que talvez tenham tirado do Inter a condição de ser campeão do Brasil, certo? Mas olha aqui, é claro que aqui está, ou estão, na verdade, aqui, os jogos do São Paulo, pode ver, a maioria tem 5 jogos, aqui o São Paulo teve 6. São Paulo, nessas últimas 5 rodadas, jogou uma partida a mais, que jogo atrasado contra o Goiás, ainda do primeiro turno. Então o São Paulo tem 2 vitórias agregadas aqui nessas 5 rodadas dos demais aqui. Foram 6 para o São Paulo. Vitória sobre o Goiás, certo? E a vitória agora sobre a equipe do Flamengo nesta última rodada. Então o São Paulo somou 11 pontos. Muito se falou, eu mesmo falava aqui, o momento ruim do São Paulo. Como assim? Olha a tabela ali, Como momento ruim. São Paulo, só nessas últimas 5 rodadas, claro, o São Paulo joga mais, é verdade. Só foi pior que o Fluminense. Ali, nos critérios, saldo de 5 para o Fluminense nas últimas 5 rodadas, saldo 4 para a equipe do São Paulo, claro, um jogo a mais, mas não importa. Ali, São Paulo só foi pior que o Fluminense. E nós viemos dizendo, batendo, momento ruim do São Paulo, muito mal o São Paulo. Mal comparado ao próprio São Paulo, mas o momento no campeonato não era ruim do São Paulo, não. Aqui, olha a diferença pro Inter, São Paulo fez 6 pontos a mais que o Inter, gente, tá? Um jogo a mais, mas não importa. Fez 6 pontos a mais que o Internacional, que nessas últimas 5 rodadas só foi melhor que Atlético Goianiense, Vasco da Gama, Botafogo e Curitiba. Nas últimas 5 rodadas, atenção, o Internacional ficou na frente apenas dos 3 rebaixados, Vasco, Botafogo e Curitiba, e do Atlético Goianiense. A campanha foi ruim do Inter nas últimas 5 rodadas. Foi onde o Inter caiu. Jogou um mau futebol em algumas partidas, não jogou nada contra o Atlético Paranaense. Depois a gente vai analisar os lances polêmicos, certo? Não jogou nada contra o Atlético Paranaense. Vinha jogando bem, ao contrário do que dizem. Vinha jogando bem contra o Sport Recife, até a expulsão do Wendel, certo? Até a expulsão do Wendel. Depois a gente vai falar sobre a bola que realmente saiu no segundo gol do Sport, né? A bola saiu, fez a curva por fora do campo, portanto, lance irregular, mas o juiz não deu nada, a arbitragem não deu nada, gol do Sport. O Lomba falhou, isso é uma outra questão. Mas dentro de campo o Inter estava bem, até a expulsão do Wendel, que foi justa, certo? Aí veio o Vasco da Gama. Contra o Vasco o Inter jogou bem, certo? Contra o Flamengo, deu o campo, o Flamengo fez o gol, é verdade, começou atacando, fez o gol, perdeu a chance de fazer o segundo gol com Yuri Alberto no Maracanã, ia ser 2-0 na largada. Aí deu espaço, deu campo pro Flamengo, o Flamengo chegou ao empate. No finalzinho do primeiro tempo o Inter melhorou, terminou o primeiro tempo melhor que o Flamengo, teve aquela bola na trave, inclusive o Rodinei bateu. Depois o jogo mudou com a expulsão do Rodinei, segundo tempo. Aí o Inter jogou mal o segundo tempo com um jogador a menos. Jogou mal o primeiro tempo contra o Corinthians agora, embora tenha conquistado, feito um gol com o Yuri Alberto, bem anulado, estava em posição irregular. Teve o pênalti, que eu vou falar depois aí, que poderia ter sido o gol do título do Inter, teria mudado a história do jogo, depois eu vou falar sobre isso aí, mas dá para lembrar o seguinte, no jogo completo contra o Corinthians, o Inter jogou bem o segundo tempo. O primeiro tempo o Inter não foi legal.
Não parecia que o Inter estava disputando o título contra a equipe do Corinthians. Então essa análise é de dentro de campo. Então o Inter se perdeu muito nessas últimas 5 rodadas, dentro de campo, perdeu às vezes o foco, perdeu muitas vezes a questão técnica, a questão tática, foi para o espaço em determinados momentos das 5 partidas aí contra o Atlético Paranaense, Sport, Vasco, Flamengo e também Corinthians, e teve também os erros de arbitragem contra o Internacional, que a gente vai falar na sequência sobre isso. Mas olha só, então o Internacional nessas últimas 5 rodadas só foi melhor que Atlético Goianiense, Vasco, Botafogo e Curitiba. Vamos para a questão da arbitragem agora, que também tirou, e com certeza tirou muito o Inter da disputa do título. Vamos trocar a tela aqui para mostrar para vocês, portanto, os lances polêmicos. Cada jogo, a partir da vitória contra o Bragantino, no Beira-Rio, vitória por 2-1, que teve aquele pênalti, a imprensa nacional dizendo, do centro do país, não foi pênalti, que é isso, bababá, bababá. Começou toda aquela história que o Inter era favorecido, o brasileiro, etc, etc. Vamos lá? Trocar a tela então. Começando por esse lance aqui do Atlético Paranaense, pessoal, olha só. O jogador do Atlético Paranaense, ele vai com o braço, com a mão direita em direção à bola. Então é toque, não é acidental, é toque intencional. Ele vai com o braço em direção à bola. Se fosse no voleibol, seria condução. Certo? No voleibol seria condução. Tanto é que, olha, tá bom. O lance em câmera lenta mostra que o jogador leva a mão, o braço em direção à bola. Lance do Sport Recife. Qualquer um que já jogou futebol ou que tenha sido um dia bandeirinha na vida sabe que para essa bola quicar na linha aqui, ela saiu. Não tem como ela quicar na linha se ela não tenha saído, feito a curva por trás do gol, por trás do campo. Não tem como. O Lomba falhou, tinha que ir no lance. Isso é uma outra questão. Olha só. A bola sai, certo? Tanto é que o Lomba fica parado, aí a bola quica na linha. Ele errou? Isso é uma outra questão. Então, é o segundo lance contra o Internacional. Lembrando que a partir dos 2 jogos contra o Grêmio e contra o Bragantino. No Grenal, pós-Grenal, claro, houve a questão do pênalti bem marcado do Kahneman. Ele ampliou o seu espaço de corpo com o braço, então pênalti bem marcado. Edilson marcou, fez o gol de pênalti, vitória do Inter. Lance de Ferreirinha, para mim, houve pênalti, não foi marcado, ok. Aí a partir do momento que o Renato disse, estão favorecendo o Internacional na arbitragem, aí veio o jogo seguinte contra o Bragantino, um pênalti polêmico, pode dizer, para mim houve pênalti, mas polêmico, ok, polêmico. A partir dali, a imprensa nacional, o Brasil inteiro comprou o discurso do Renato, inclusive, dizendo que o Inter era favorecido. Olha esse lance aqui, ó. Não houve nada no jogo contra o Vasco da Gama, penalidade máxima, o Cano chuta o chão, gente. E para ter uma ideia, em todos os lances em que houve a verificação do VAR, aqui outro lance do Rodinei, quando o árbitro foi chamado, sempre contra o Inter, contra o Vasco da Gama, o árbitro foi chamado pelo VAR, provavelmente, não houve pênalti no Cano, dá uma olhadinha aqui. Aí o árbitro foi lá, viu a imagem e disse, não, foi pênalti sim, confirmou, pênalti contra o Inter. Aqui, Klaus dentro de campo, ia dar amarelo. O áudio diz isso, mostra o áudio do Klaus com o VAR, ia dar amarelo. O VAR chama o Klaus e o Klaus é convencido a dar cartão vermelho para o Internacional. Certo? Sempre contra o Inter. A partir do momento da campanha feita no Brasil inteiro, que o Inter estava sendo beneficiado pela arbitragem, o que aconteceu? Os lances duvidosos, sempre, sem exceção contra o Inter. Olha só, esse lance aqui, penalidade claríssima. O Wilton Sampaio marcou o pênalti. Foi chamado pelo VAR e convencido que não foi lance faltoso. Atenção, pessoal. Braço de apoio. Olha só, olhem para mim aqui, certo? Braço de apoio é assim, quando o braço está próximo do corpo, aqui, o meu braço de apoio. Isso é braço de apoio. Se eu fizer esse movimento, abrir o braço, não é, como foi ali, não foi um lance de apoio. E aqui é ridículo, Nesse gol aqui, marcar falta olha só, do Abel Hernandes. O que houve? Onde é que está a falta aqui? Então, pessoal, o Inter perdeu o campeonato para os seus próprios erros, jogou mal algumas partidas, mas também perdeu para a arbitragem. Toca o sininho, dá o joinha pro Paulinho, te inscreve no canal do Paulinho. Tá bom, pessoal? Fui, um abraço!